Arrebatamento da igreja, como e quando? Neste vídeo contrastaremos algumas passagens bíblicas em seu contexto, a fim de discernir como e quando será o arrebatamento da igreja. Esclarecendo conceitos. Embora não gostemos das etiquetas, vamos usá-las neste vídeo em prol da praticidade. Pré-tribs. Esta expressão é usada para transmitir a ideia de que uma pessoa crê que a igreja será arrebatada antes de que o Senhor desate os 21 juízos sobre a humanidade. Esses juízos são conhecidos como a Grande Tribulação. Há muitas passagens e argumentos sobre os quais se fundamenta essa crença e neste vídeo serão consideradas algumas poucas, em contraste com a outra postura sobre o assunto. Post-tribs. Com esta expressão entende-se que a pessoa crê que a igreja será arrebatada depois de que o Senhor desate sobre a humanidade os 21 juízos que se conhecem como a Grande Tribulação. Há passagens e argumentos que essas pessoas usam, mas normalmente o fazem por má interpretação ou desconhecimento. Os maiores motivos para os erros são por não considerar o contexto. Vamos a algumas passagens bíblicas que nos ajudarão a contrastar as duas posturas. Pregação do Evangelho. O relato da Grande Tribulação se desenvolve entre os capítulos 6 e 18 de Apocalipse. Por um lado são expostos os 21 juízos e por outro põe-se o foco em mais detalhes sobre alguns pontos, como os 144 mil judeus, as duas testemunhas, Israel, Babilônia, etc. Mateus 24:14 diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Aqueles que creem no post-trib mencionam este versículo alegando que até que o Evangelho não seja pregado a todo o mundo, a igreja não poderá ser arrebatada. Mas essas pessoas se esquecem de duas coisas importantes. 1. Mateus 24 não se relaciona com a igreja, senão com Israel, e portanto, não é um texto aplicável ao assunto do arrebatamento. De fato, este texto, desde o versículo 9 a 14, alude aos problemas que o povo de Israel terá durante a angústia de Jacó. 2. A Bíblia diz que foi dada à igreja a tarefa de pregar o Evangelho, mas, quando a igreja seja retirada, essa tarefa será dada a outros. Os 144 mil. Durante a Grande Tribulação haverá 144 mil escolhidos das tribos de Israel, que pregarão o Evangelho. A Bíblia não diz especificamente que esses homens pregarão o Evangelho, mas também não diz claramente que outra coisa fariam. Agora consideremos o seguinte. 1. O povo israelita, em sua maioria, não quis ouvir a pregação da igreja sobre o Messias, Jesus Cristo. 2. A Grande Tribulação é um tempo no qual o Senhor Jesus tratará com Israel para salvar a muitos, cumprindo a última semana das 70 profetizadas por Daniel para esse povo. 3. Zacarias 12:10 e Romanos 11:25 a 27 relatam que nesse tempo Israel será salvo. 4. Os 144 mil são homens, virgens e das 12 tribos de Israel. Tudo isso nos leva a entender que esses homens pregarão para o povo de Israel em uma linguagem que muitos israelitas entenderão e aceitarão. As duas testemunhas. Desde Apocalipse 11:13 em diante, lemos sobre duas testemunhas que pregarão o Evangelho. Há muita discussão sobre a identidade dessas duas pessoas, mas não vamos entrar nisso porque a Bíblia não dá detalhes e porque não é relevante para o assunto deste vídeo. O ponto é que eles pregarão o Evangelho. No versículo 9, que relata o que acontece quando essas testemunhas são mortas pelo anticristo, o texto diz que homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Este texto deixa claro que eles pregam a todos os moradores da terra. Ou seja, no tempo da Grande Tribulação os 144 mil israelitas pregarão o Evangelho para o povo de Israel, e as duas testemunhas pregarão a toda a terra. Os anjos. A partir do versículo 6 do capítulo 14 de Apocalipse, lemos sobre 3 anjos que pregam a todos os moradores da terra. Sua pregação já é muito diferente ao que foi pregado pela igreja durante esses 2000 anos. 1. A mensagem do primeiro anjo é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 2. A do segundo anjo é: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. 3. O terceiro anjo avisa: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Voltando a Mateus 24:14, vemos que sem dúvida, o Evangelho será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Mas a palavra não diz que a igreja não pode ser arrebatada sem que isso ocorra, posto que durante a grande tribulação a igreja não estará presente e essa tarefa é delegada a outros. A última trombeta. Os post-trib dizem que a igreja não será arrebatada até que soe a última trombeta, descrita de Apocalipse 11:15 em diante. A seguir daremos indicações para que cada um aprofunde no estudo, já que fazê-lo aqui alongaria muito o vídeo. Quando Paulo disse que a igreja seria arrebatada ante a última trombeta, falava do encontro de Cristo com sua igreja, a noiva, que é a igreja por ser crente. Quando João descreve a última trombeta em Apocalipse, refere-se ao juízo que Deus está derramando sobre os incrédulos. O arrebatamento descrito por Paulo em 1 aos Tessalonicenses 4:16-18 e 1 aos Coríntios 15:51 e 52, são um evento de júbilo pelo qual, tanto o noivo como a noiva, têm esperado por longo tempo. Os juízos, entre eles a sétima trombeta descrita por João, vêm seguidos de muito sofrimento, como nunca antes houve na humanidade, conforme o Senhor Jesus disse em Mateus 24:21. Se notarmos, a trombeta do juízo de Apocalipse é tocada por anjos e se dirige à humanidade incrédula, enquanto que a trombeta de convocatória da igreja provém de Cristo em pessoa e é um toque de júbilo, já que o noivo e a noiva vão se encontrar para o casamento. Quando se refere à igreja, o Cordeiro em pessoa trata com ela. Quando se refere à humanidade incrédula, o Senhor manda aos anjos transmitirem a mensagem. A trombeta tocada no arrebatamento traz ressurreição dos que dormiram em Cristo, enquanto que a última trombeta do juízo, anunciada por João, traz uma grande mortandade. Por certo, quando a sétima trombeta do juízo é tocada, os anciãos estão sentados no céu, em seus tronos, diante de Deus, conforme a descrição de Apocalipse. Os anciãos se autodenominam redimidos. Se foram redimidos é porque são humanos. Se são humanos e estão na morada do Pai, é porque toda a igreja está lá, já que o Senhor não faz acepção de pessoas e não existe divisão na igreja de Cristo. Finalmente, o toque da trombeta no momento do arrebatamento provém do trono de Deus no céu, anunciando coisas terríveis, enquanto que o toque de trombeta do arrebatamento ocorre quando o Cordeiro vem ao encontro da noiva nos ares. Há muitos mais detalhes a estudar sobre as trombetas, mas estes já nos dão a evidência de que a última trombeta do arrebatamento não é a mesma coisa que a sétima trombeta do juízo de Deus descrito em Apocalipse. A vinda de Cristo à Terra. Descrevendo o arrebatamento da igreja, Paulo explica que o Senhor em pessoa, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, descerá do terceiro céu, encontrando-se com a igreja, que será arrebatada nas nuvens e se encontrará com ele nos ares, sendo a seguir transformada em um abrir e fechar de olhos para ser levada à morada do Pai. A palavra nuvens usada neste texto refere-se à atmosfera que rodeia a terra. Pelo que parece, a igreja será levantada como aconteceu com o Senhor quando ascendeu à morada do Pai após ressuscitar. Tudo isto é um extrato de 1 aos Tessalonicenses 4:16-18, 1 aos Coríntios 15:51 e 52 e Atos 1:9-11. Em Apocalipse 19 lemos o relato no qual o Cordeiro sai do céu para vir à terra naquilo que se conhece como segunda vinda ou dia do Senhor. Há várias indicações muito interessantes neste texto. Uma delas é que os 24 anciãos adoram a Deus no trono, louvando a Deus porque chegou o momento do casamento do Cordeiro. Diz que sua esposa preparou-se e lhe foi concedido que se vista de linho fino e resplandecente. Notemos que neste texto ela já é chamada de esposa e não mais noiva. Isso é assim porque no contexto bíblico ocorre primeiro a união íntima do casal e depois a celebração da festa com os convidados. Neste canal temos um vídeo com o título Casamento, que explica isto em detalhe. Também recomendamos o vídeo que fala das 10 virgens descritas em Mateus 25, que não são a igreja, conforme a Bíblia. Continuando com Apocalipse 19, vemos que aí são mencionados os convidados ao casamento. No vídeo referente às virgens explica-se em detalhe este assunto. Mas, adiantaremos algo que diz em Joel 2:16, quando o profeta faz uma invocação que mostra quem são os convidados, que estarão na terra, esperando os esposos para desfrutar do banquete. No capítulo 21, versículos 9 e 10 de Apocalipse, João nos conta que viu a esposa, a mulher do Cordeiro.
O texto continua contando que desde um monte alto foi mostrado a João a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A palavra céu neste texto é Uranos, que se refere à morada do Pai. Essas descrições deixam claro que a esposa descende depois de que o esposo tenha descido para o que se conhece como o dia do Senhor. Não há nenhum texto que diga, direta ou indiretamente, que a igreja será arrebatada durante essa segunda vinda ou inclusive depois. Os que creem na doutrina post-trib jamais podem indicar uma passagem que diga que a igreja seja arrebatada ao final da grande tribulação, e isso é assim porque não existe tal passagem. Arrebatamento e segunda vinda. Neste canal há um vídeo intitulado Origem da Ideia da Segunda Vinda e, portanto, aqui só daremos um resumo. A Bíblia dá muitos detalhes de como acontecerão estes eventos, que são diferentes. No arrebatamento, a igreja será levada para encontrar-se com o Senhor nos ares, como explica Paulo em 1 aos Tessalonicenses 4:17, e uma vez aí, as pessoas serão transformadas num abrir e fechar de olhos e serão levadas à morada do Pai, conforme Paulo explica em 1 aos Coríntios 15:50-54. Essa transformação é imprescindível porque, tal como Paulo explica nesse texto, nada corruptível pode entrar na morada do Pai. Nesse momento cumpre-se a promessa do Senhor Jesus à igreja em João 14:2 e 3. Ou seja, o arrebatamento acontece em um momento. Provavelmente a ascensão será vista pelas pessoas que estejam ao redor dos arrebatados, tal como aconteceu com o Senhor, quando ele ascendeu, e conforme a descrição de Atos 1:9-11. O versículo 9 diz: vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. A seguir os anjos dizem aos presentes: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Com certeza, depois dessa ascensão será a transformação descrita como algo tão rápido como o abrir e fechar de olhos. Acontecido isto, a igreja seria levada à morada do Pai. Agora vejamos como se descreve a segunda vinda ou o dia do Senhor. Joel 2 dá muitos detalhes. Primeiro é tocada uma trombeta em Sião e tremem os moradores da terra. Em Joel 2:2 e 3 podemos ler a descrição de como será fisicamente: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, e como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A palavra dia neste contexto é Ion, que descreve um dia inteiro, desde um amanhecer até o outro. Em Joel 2:10 e 11 lemos uma terrível descrição: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? O texto continua, referindo-se a um dia de 24 horas. A seguir Joel convoca o povo e dá uma série de instruções de como agir. As coisas que lhes manda fazer não podem ser feitas em um abrir e fechar de olhos, senão que requerem um tempo. Embora haja outros textos que descrevem esse dia terrível para os que não se arrependeram de seus pecados, vejamos agora Zacarias 14. Nesse dia o Senhor pesará o monte das oliveiras, que será fendido pelo meio. Nesse momento, as pessoas aterrorizadas fugirão apavoradas. O texto diz que nesse dia Jeová virá com todos os santos. Os redimidos foram santificados e os anjos também o são, o que nos leva a pensar que ele vem junto com a igreja e os anjos. A terrível descrição continua, mas devemos notar que essas coisas que o texto descreve não ocorrem em um abrir e fechar de olhos, senão ao longo de um dia. Na segunda carta, Pedro descreve esse dia dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Em Apocalipse 19, quando João descreve a saída do Senhor desde o céu em direção à terra e sua chegada ao planeta, também vemos que ocorrem coisas que não podem acontecer num abrir e fechar de olhos. Em Isaías 2:19 lemos sobre esse dia. Diz o profeta que os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra.
Isto é o mesmo que João relata em Apocalipse 6, 15 e 16, dizendo que os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Em Mateus 24, 31 lemos a descrição dada pelo Senhor para a sua segunda vinda. Nesse texto lemos que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Ou seja, nesse momento os escolhidos estão no céu e são reunidos para vir com o Senhor à terra. A palavra céu que se usa neste texto é novamente Ouranos, ou seja, a morada ou Pai. Haveria muitas coisas mais para considerar, mas, com esta pequena amostra podemos entender claramente que o dia do Senhor, ou segunda vinda, é um dia completo, no qual ocorrem muitas coisas, fazendo desse dia um dia terrível. Por outro lado, o arrebatamento da igreja acontece num abrir e fechar os olhos e é um momento de grande júbilo porque é quando se encontram os noivos nos ares para celebrar o casamento. A justiça de Deus. Para terminar com estas reflexões, vejamos como Deus age quando vai derramar juízo por causa de que o pecado tenha chegado ao limite. Quando o Senhor Jesus esteve falando com Abraão enquanto os anjos retiravam Ló e sua família de Sodoma, Abraão perguntou ao Senhor se destruiria o justo junto ao ímpio. O Senhor deixou claro que não o faria. Isto nos mostra um princípio importante neste contexto: Deus não derrama seu juízo sobre os justos. Agora vejamos alguns exemplos disto. Quando Deus enviou o dilúvio por causa do pecado de que o pecado da humanidade havia alcançado níveis intoleráveis, avisou durante 100 anos e depois fechou por fora a porta da arca com Noé e sua família. Deus não os tirou do planeta porque precisava que repovoassem a terra após o dilúvio, já que o Messias ainda tinha que vir. Quando Deus ordenou aos anjos que tirassem Ló e sua família de Sodoma antes de destruí-la pelo pecado, vemos que Ló se cansava e queria dilatar a saída, mas o anjo o apressou, dizendo que não podia executar o juízo até que Ló estivesse a salvo. Nesse caso Deus não os tirou do planeta porque não era necessário, já que o juízo era para 2 cidades somente. Em Êxodo lemos como Deus levantou a Moisés para liberar o povo da escravidão do Egito. Durante todo o processo de castigo à impiedade, Deus protegeu o povo de Israel. Ao final dos juízos, ele fez o povo passar pelo Mar Vermelho, abrindo o mar e engolindo o exército do faraó que o perseguia. Depois, durante os 40 anos que estiveram no deserto, o Senhor foi sobre eles como nuvem durante o dia e coluna de fogo à noite. Além disso, os alimentou com maná e suas roupas e calçados nunca se gastaram ou estragaram. Ou seja, Deus tirou o povo do Egito antes de devastar toda a nação. A partir daí, o Egito nunca mais voltou a ser uma nação poderosa. Hoje em dia a única coisa que o Egito tem para dar ao mundo é o turismo da morte. Ou seja, visita a túmulos de mortos no deserto. Neste caso o Senhor também não os tirou do planeta, porque o plano era enviar o Messias Redentor por meio da nação de Israel. Em Apocalipse 12 lemos como Israel será protegido durante a grande tribulação. Neste canal há um vídeo que se intitula Apocalipse 12, a mulher. Nele se explica como Deus protege Israel do anticristo durante a segunda metade da grande tribulação, assim como fez ao tirá-los do Egito. Uma vez mais, vemos como Deus tira os seus do lugar de juízo e os protege. Agora vejamos o arrebatamento da igreja. Em Apocalipse 3:10 lemos que o Senhor diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A grande tribulação é essa hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Justo antes que o Senhor comece a derramar esses juízos que castigarão a humanidade por sua incredulidade, ele retirará a noiva da terra. Nesse momento terminará o tempo da graça de Deus para que o ser humano se arrependa e seja salvo, sendo incluído na igreja. A missão da igreja de pregar o evangelho terá terminado e terá sido completado o número dos gentios que se converterão. Com isso chegará o tempo de tratar com Israel. Quando um juiz emite uma sentença contrária à lei, isso é uma prevaricação. Em João 3 lemos que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mais adiante nesse texto, lemos que a ira de Deus permanece sobre os que não creem. Deus não prevarica e por isso não derramaria sua ira sobre a igreja e por isso a tirará da terra antes de começar esse último tempo da grande tribulação. Além de tudo isso, a ira de Deus foi derramada sobre o Senhor Jesus na cruz como castigo pelo pecado. Seria portanto outra prevaricação se ele castigasse o corpo de Cristo, a igreja, derramando sua ira sobre ela.
Reflexão final. Como vimos, o arrebatamento acontecerá num momento, enquanto que o dia da segunda vinda do Senhor será visível a toda a humanidade e durará um dia inteiro. Esse dia é definido como terrível. Ante estas considerações, te animamos a refletir e ajustar as tuas crenças à palavra de Deus. Se você o fizer, desfrutará da maravilhosa promessa do Senhor Jesus à noiva, preparar um lugar para ela na morada do Pai, levando-a para lá antes de derramar seu juízo sobre os incrédulos. Terminemos o vídeo com a recomendação de Paulo após descrever como será o arrebatamento. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deixe seu comentário abaixo dizendo se este vídeo te edificou, se te adicionou algo importante ou você não gostou pelo que for. Estamos interessados em saber o que abençoa ou interessa a nossa audiência. Devido à crescente censura, publicamos materiais relacionados com assuntos sensíveis via e-mail. Em Telegram publicamos notícias cotidianas, relacionadas com o fim dos tempos. Se você gostou deste material, pedimos que nos ajude a promovê-lo, inscrevendo-se, curtindo e, acima de tudo, compartilhando em suas redes de contatos.